Tomando, caiu a ligação, estamos voltando. Esperar a turma voltar. Estou chegando. Está gravando, né? Maravilha. Como eu estava dizendo, né? O psicólogo ele é chamado, né, o seu trabalho, geralmente ele está trabalhando com alguma mudança de comportamento. Agora, a gente já viu isso, né? A gente não pode trabalhar com base nos achismos, nem com base no senso comum. A gente domina uma ciência, né? Se a gente não domina, a gente estuda para dominar essa ciência. A gente tem métodos, né, científicos. Por isso a gente tem que se basear nesses métodos científicos para a gente trabalhar. Pensando na psicologia como ciência, vocês já estudaram essa parte da história da psicologia? Já estudaram essa parte, gente, que a gente... Eu desatifiquei o som de vocês, tá? Porque tava a gente falando no fundo. Mas vocês liberam o áudio aqui e falam. Como a psicologia começou como ciência, quanto que foi. Vocês lembram? Senão eu vou ter que retomar essa parte. Vou saber. Prof, diga, Marina. Eu fechei o áudio de vocês para o barulho melhorar. Tá? Continua? Será que é o meu microfone? Eu vou trocar de microfone então, só um minuto. Bom, mudei de microfone. Melhorou? Melhorou o áudio? Opa, que bom. Tá bom. Bom, estava dizendo então, né, continuando, que a gente precisa, né, de métodos científicos para nosso trabalho ser realizado. E se a gente for olhar, né, lá na história da psicologia, eu vou retomar rapidamente esse ponto, né, que não é o tópico da aula, mas é importante a gente falar disso. A gente teve, né, a psicologia, ela começou, como a gente já viu, com a filosofia, né, há muito tempo atrás, né, com vários filósofos trazendo aí os pontos que a gente estuda hoje na psicologia. Porém, eles não dominavam ainda o método científico como a gente utiliza hoje. Né? Lembra que a gente estudou lá o Platão, o Aristóteles e tal? E eu falei, a gente não vai entrar em detalhes, o que vocês precisam saber é que eles tinham uma outra forma de inferir sobre os fenômenos que acontecem. Depois de um tempo, a gente teve, né, principalmente no final do século XIX e início do século XX, então na virada aí de 1800 e alguma coisa para 1900 e alguma coisa, o surgimento de pesquisadores, na época não tinha ainda, né, o curso de psicologia, como a gente tem hoje, a graduação em psicologia, então geralmente eram médicos, eram fisiologistas, eram outros profissionais que lidavam, né, com o corpo humano, trabalhando para entender alguns processos que hoje são, né, a área da psicologia. A gente teve, né, na Europa, principalmente, né, o Weber, o Fechner e o Wundt. O Wundt é considerado, né, o pai da psicologia, ele que teve ele que fez o primeiro laboratório de psicologia, e era um laboratório de psicologia justamente experimental, porque ele realizava lá experimentos para compreender a questão da sensação, da percepção, né? Aqueles tópicos bem básicos que a gente estava vendo nas nossas aulas aqui algumas semanas atrás. Ele teve, né, os discípulos trabalharam com ele, né, o Weber, o Fechner, depois eu vou contar um pouquinho das pesquisas que eles realizaram.
Então, isso tudo lá, né, na Alemanha, o Wundt, né, era alemão, então tudo nessa região da Europa, na região da Alemanha. E teve um discípulo dele, né, que na verdade viajou para os Estados Unidos, que foi o Titchener, que levou essa ideia, né, da psicologia científica, do experimento da psicologia científica para os Estados Unidos. Então a gente começou na Europa, né, depois foi para os Estados Unidos. E nesse primórdio, né, o que eles pesquisavam? O que era a psicologia científica nessa época? Por enquanto não tinha ainda nada, né, de interpretação de sonhos, não tinha nada de inconsciente, né? Vejam que o Freud não está aqui. Esses caras, eles são eram contemporâneos, tinha mais ou menos a mesma época, mas quando a gente está falando da psicologia científica, a gente não está falando ainda da psicanálise. A psicanálise vem depois. Eles eram todos fisiologistas, como eu falei, né? Eles eram pesquisadores que lidavam, né, com o corpo humano. E eles estudavam os fenômenos psicofísicos. Por exemplo, uma das pesquisas que eles faziam era para identificar o limiar absoluto, que é qual é a quantidade mínima de um estímulo que eu tenho que prover para provocar uma sensação. Vou dar um exemplo. A gente viu que as sensações são causadas, né, majoritariamente por estímulos do ambiente. Tem a parte, né, interoceptiva, tem a parte proprioceptiva, mas vamos focar na exteroceptiva por enquanto. Se você quer saber, por exemplo, qual é um som mínimo que você tem que fazer para a pessoa conseguir captar esse estímulo sonoro, você tem que fazer experimentos, né? Você vai colocando um barulho e você vai baixando o volume desse barulho até a pessoa dizer que não está ouvindo mais. Então, era mais ou menos assim que eles faziam essas pesquisas para identificar qual era o limiar absoluto. Isso para todos os sentidos, não só audição, né? Visão. Você está num ambiente escuro e qual que é o mínimo de iluminação que tem que ter para que você consiga, né, enxergar nesse ambiente. Paladar, né? Sei lá, você dilui numa água lá um sabor, uma essência de alguma coisa. Qual é o mínimo que tem que ter para você conseguir identificar qual é o sabor que está ali? Então, eram pesquisas ainda, né, muito iniciais na psicologia para entender como a gente sentia esses estímulos e qual era o mínimo necessário para a gente conseguir provocar essa sensação. Outras pesquisas que eles fizeram com relação ao limiar diferencial, que como a gente percebe, né, as diferenças entre as coisas. Por exemplo, né, se eu dou para vocês um peso de 1 quilo e dou depois um peso de 2 quilos, eu preciso saber, vocês vão sentir provavelmente uma diferença entre o peso de 1 quilo e o peso de 2 quilos. Vocês vão sentir que um está mais pesado, outro está mais leve. Então, vocês não conseguem falar, é 1 quilo, né? Mas você vai saber qual que está mais pesado, qual que é o mais leve. Agora, se eu dou um peso para vocês, um de 1 quilo, outro de 1,2 kg, não sei se vocês vão conseguir diferenciar. Talvez vocês se confundam, né? Acham que é o mesmo peso. Então, esse tipo de pesquisa, né, era feito para a gente identificar qual é o limiar diferencial, né? O quanto tem que ter de diferença entre um estímulo e outro para a gente conseguir perceber que existe uma diferença ali, né? E voltando com relação, por exemplo, né, a barulho, a iluminação, tudo, né? A sensação na pele, todos os sentidos que a gente tem. Então, esse foi o primórdio da psicologia, né? Então, eles faziam esse tipo de pesquisa e ou eles iam pelo relato da pessoa ou eles tentavam fazer por meio da pesquisa sensorial mesmo, né? De entender como aquele nervo é estimulado, né? Então, essa origem da psicologia científica, ela é muito mais biológica, se vocês pensarem bem. Beleza, então a gente tinha lá, né, o Weber, o Fechner, o Wundt que estavam lá pesquisando, o Titchener levou para os Estados Unidos algumas pesquisas também parecidas, né, nesse mesmo sentido. Passou um tempo na União Soviética, surgiu o Pavlov, que também, né, deu seguimento a esse tipo de pesquisa. E o Pavlov foi, né, um grande nome para o behaviorismo. E vamos ver o que ele fez de diferente. O Pavlov, ele descobriu, né, acidentalmente como funcionava o condicionamento clássico. Isso é muito curioso na ciência, né? Às vezes a gente quer descobrir uma coisa e a gente acaba descobrindo outra coisa. Então a gente tem que estar com o nosso olhar muito apurado, né? No caso do Pavlov, ele estava, vejam que ele viveu justamente naquela época, né? Virada de 1800 a 1900. Ele viveu de 1849 a 1936, lá na União Soviética. Ele estava pesquisando
qual era o efeito da saliva na digestão. Então, ele também era fisiologista, então também tinha esse viés mais biológico. E ele se deparou com um fenômeno que ele nunca tinha observado antes. Ele percebeu, como ele estava pesquisando salivação, ele percebeu que os cães que ele estava estudando começavam a salivar antes de serem alimentados. Vamos retomar. A salivação ela é uma coisa, é um reflexo, então todos nós temos, né, humanos inclusive. A gente está em contato, né, com o alimento, a gente produz mais saliva para que esse alimento, né, possa ser digerido. Então a digestão ela não é só no estômago, né, ela começa na boca. A saliva já tem uma função já de começar, né, a processar esse alimento que depois vai chegar, né, no estômago, vai para o intestino e faz todo, né, o caminho do sistema digestório e começa na salivação. Então a saliva a gente não precisa querer salivar, ela é reflexo por causa disso, ela é um comportamento inato, não precisa aprender. Um bebezinho, você põe para mamar no peito, ele já saliva, né? Só que a salivação, ela vem quando você está em contato com a comida. Quando você sente o cheiro, quando você vê. E o que ele observou era que os cachorros estavam começando a salivar antes do alimento ser apresentado. E ele começou a ficar, né, encafifado com isso, que é do tipo, meu, como é que eles, tipo assim, como é que eles sabem? Como é que é uma resposta fisiológica, não é nenhuma coisa assim que não é, por exemplo, latido, ou sei lá, ele ter ficado ansioso, não é nada que ele pudesse ter controle, né? É uma coisa que você não tem controle. Isso aconteceu antes do alimento ser apresentado. Só que aí ele também teve uma sacada, que ele observou que isso acontecia com os cachorros que já estavam ali há algum tempo participando da pesquisa. Quando ele colocava um cachorro novo, um novo participante, isso não acontecia. Então ele pensou, né? Alguma coisa tem aí que ao longo do tempo eles estão aprendendo que alguma coisa, não, o alimento vem aí. E agora, como que eles aprenderam isso? No caso, né, como eu estava explicando para vocês, a comida ela é um estímulo incondicionado. Ela é um estímulo incondicionado porque ela não envolve a aprendizagem. Você não precisa aprender que comida vem aí, precisa salivar, tá? Então a comida ela já é uma coisa que a gente está biologicamente programado a, quando tem comida, salivar. Então a comida serve como um estímulo e a salivação é a resposta que o nosso organismo dá diante do estímulo. Tá? Então, vamos pensar que nessa definição do estímulo. Vocês falaram, né? A gente aprende quando a gente é estimulado. Vamos pensar nessa definição do estímulo. É algo, né, que se apresenta, que evoca uma resposta. A comida, então, é apresentada, a pessoa, o cachorro, quem quer que seja, saliva. Por que isso é incondicionado? Porque não envolve aprendizagem. A gente faz isso, né, automaticamente. O que aconteceu com os cachorros do Pavlov? Se outro estímulo, por exemplo, né, uma campainha, for apresentada com certa frequência junto ao estímulo incondicionado, né, a comida, provocará a mesma resposta associada ao estímulo incondicionado, ou seja, a salivação. Então, o que ele observou foi isso. Algumas coisas que aconteciam antes da comida ser apresentada, por exemplo, um barulhinho, né, que tinha no ambiente ali, no caso era uma campainha de fato, mas, né, o fato dele se aproximar do cachorro, qualquer coisa que acontecia antes já evocava a mesma resposta. Só que isso não se sabia na época, isso ele que descreveu esse processo aqui. Então, esse estímulo da campainha, ele foi condicionado. Porque se eu tô lá, né, o cachorro tá lá, e não é o cachorro do Pavlov, um cachorro qualquer, eu toco a campainha, ele vai salivar? Não, se ele não tiver tido essa aprendizagem de ter apresentado a campainha ao mesmo tempo que apresentou a comida, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, e ele fazer essa associação de que tem campainha, vai ter comida também, tá? Então, por isso que a campainha, ela é um estímulo neutro. Ela, por si só, não evocaria não evocaria a salivação. Ela só evoca a salivação porque ela foi condicionada. O cachorro aprendeu. Eita, nós. O cachorro ele aprendeu que quando tem a campainha, tem a comida. E aí ele começa, né, a salivar. Então, a salivação passa a ser uma resposta condicionada. Se ele saliva apenas com a campainha, isso é condicionado. Tudo bem até aqui, gente? Tá muito complexo, tô indo devagar para
pra gente ir devagar. Devagar de verdade, porque esse assunto pode ser um pouco complexo. Beleza. Então, ok. Então, o que é importante vocês saberem? Que alguns comportamentos que a gente tem não envolvem aprendizagem. A gente não precisa aprender a salivar. Você nasceu, você sabe salivar, tá? Exceto se você tem algum problema biológico, assim, uma coisa atípica, mas assim, não é o caso. Geralmente, né, o comum, o normal é que a gente aprenda, já nasce aprendendo algumas coisas. Desculpa, já nasce sabendo de algumas coisas, né? A gente já nasce com algumas coisas que a gente não precisa ter controle, a gente não precisa fazer, a gente não precisa falar, vou salivar. Você saliva e pronto, né? E aí, se você sempre apresenta o estímulo junto com o outro, esse outro também passa a evocar a mesma resposta, no caso da salivação. Aqui a gente tem um esqueminha que explica isso, né? Isso que eu acabei de falar. Se ele apresentasse, né, a campainha antes do condicionamento, não ia ter resposta nenhuma. Foi o que aconteceu com os cachorros novos. Tinha campainha, não aconteceu nada com eles. Quando apresentava a comida, mesmo para esses cachorros novos, evocava salivação. O que acontecia durante o condicionamento? Ele apresentava a campainha e a comida junto. E aí, tanto a campainha, né, quanto a comida davam a resposta da salivação. Os cachorros começavam a salivar. Depois do condicionamento, mesmo que você não apresente a comida, você apresenta só a campainha. Tocou a campainha, o cachorro saliva. Tá? Esse é um dos princípios que a gente utiliza, né, muito em questão do adestramento. De você, por exemplo, né, condicionar o cachorro para um comando de voz. Quando você falar para o cachorro, né, senta, ele senta. A princípio, se você não tiver ensinado ele a fazer isso, se você não tiver condicionado ele a fazer isso, ele não vai saber. Né? Como o adestrador faz? Ele apresenta, né, a fala, então fala, senta, e ao mesmo tempo dá um agrado, uma comidinha, e o cachorro entende. Né? Se eu sentar, quando ele falar senta, eu vou. O cachorro não pensa assim, tá, gente? Eu estou explicando. Eu vou ganhar comida. Então, assim, ele pareia, ele associa a fala senta com comida. Então, ele aprende que, ao sentar, ele ganha, né, a comida. No caso, o sentar é um comportamento que ele tem controle, né? No caso da salivação, não. Então, ele não tem controle e, mesmo assim, evoca a salivação. Para vocês verem como o condicionamento é uma característica já biológica. Né? A gente não precisa, a gente é aprendido, mas a gente já nasce com esse potencial para aprender desta forma. Tá? É como se a gente tivesse um código de programação que assim a gente funciona. E eu digo a gente, daqui a pouco a gente vai ver como que isso impacta, né, no ser humano. Então, é esse processo, deu-se o nome de condicionamento clássico, tá? Sempre que você apresentar dois estímulos juntos, o estímulo que antes era neutro passará a ser um estímulo condicionado e evocará a mesma resposta do que o estímulo que já era incondicionado, como o caso da comida. Aqui a gente tem um vídeo que explica esse processo do Pavlov, tá? Que eu vou apresentar para vocês. Eu só não sei como que faz para vocês ouvirem o áudio junto comigo. Eu vou dar play no vídeo, me falem, eu não vou conseguir ver o chat agora, tá? Me falem caso vocês não estejam ouvindo. Fernanda, Oi? eu acho que é só você deixar seu áudio aberto que sai tranquilo o som. Tá, vou dar play, então você me fala se tiver alguma coisa. Tá bom. Tá saindo? Vocês ouvem uma musiquinha de fundo? Uhum. Alguém não ouve? Dá pra ouvir, sim. Todo mundo ouvindo, né? Então tá bom. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. Yes, we know. So great After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food.
He called the response the salivation reflex. 4 с половиной. Хорошая замочка. Я предлагаю поменяться. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. А как? Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Muito bem, conseguiram ouvir, captar? E aí, vamos pensar na gente, ser humano, né? Tô adiantando um pouco porque eu ia falar depois sobre o ser humano, mas o que faz a gente salivar? É só comida? Ou tem outras coisas que faz a gente salivar? Tem outras coisas. Tipo, Acho que qualquer coisa que dê a sensação de prazer pode Tá. fazer a gente salivar. mas por exemplo, às vezes você passa e vê os arcos do McDonald's, você já começa a salivar. Os arcos do McDonald's têm a ver com comida? Ele remete à marca, né? Aham, provavelmente quando você... Comida. Exatamente, quando você estava lá comendo, você viu a imagem da comida, você também viu o arco. E aí você, depois apenas vendo o arco do McDonald's, já entende que comida, né? E começa a salivar. Mas o arco do McDonald's, ele é o estímulo, no caso, condicionado. Porque se você pegar um bebê recém-nascido e apresentar para ele o arco do McDonald's, ele não teve essa experiência ainda. Então, ele não fez o pareamento entre o arco do McDonald's e a comida. Então, logo, ele não vai salivar. Se você pega uma pessoa, né, que nunca viu o arco do McDonald's e põe o arco do McDonald's para ela não vai saber, né, que aquilo é o estímulo para salivação. Porque ela não foi ainda condicionada a esse tipo de estímulo. Então, excelente. Quando a gente saliva porque a gente sente cheiro de comida, a gente já está em contato com a comida. A questão é quando a gente saliva na ausência da comida. A gente vê outra coisa, né, outro estímulo e já começa, né, a salivar. Às vezes a gente ouve, por exemplo, né, o slogan de alguma coisa. Né, sei lá, vê uma música que lembra aquilo e, na verdade, não é aquilo. E você começa já a ter a mesma reação. Então, esse é um exemplo do condicionamento clássico. Com o tempo, eles foram descobrindo que não era apenas o reflexo da salivação que estava relacionado ao condicionamento. Qualquer reflexo você pode condicionar. E aqui eu trouxe uma tabela para vocês de quais são os reflexos que são reflexos do humano recém-nascido, que a gente já nasce tendo, né? E aí, qual é o estímulo e qual é a resposta? A gente já nasce, por exemplo, com o reflexo da sucção, né?
Quando você põe qualquer objeto na boca ou nos lábios do bebê, ele tem a resposta de sugar. Para que serve esse reflexo? O que vocês acham? Pra mamar. Para mamar. Se o bebê nasce sem esse reflexo, ele morre, porque ele vai morrer de fome, né? Até ele aprender que ele tem que sugar para conseguir se alimentar, né? Não dá tempo. Então, por isso que a gente nasce com reflexos. Esses reflexos todos foram selecionados evolutivamente porque garantem a nossa sobrevivência. Alguns reflexos a gente não sabe bem como garante a nossa sobrevivência. Os que eu souber, eu vou explicar para vocês, mas alguns ainda a gente não, mas acaba não sabendo, né? Mas em algum momento da nossa espécie, ele foi importante e por isso esse comportamento foi selecionado na evolução. Tem o reflexo da rotação, né, de girar a cabeça. Se você toca na bochecha ou no canto da boca de um bebê, ele vira a cabeça para o lado que recebeu o toque. Então, se você põe o dedo no canto da boca direito, ele vira. Põe na boca esquerda, no canto esquerdo, ele vira também. Esse também é um reflexo que tem a ver com a alimentação, né? Porque a bochecha ou a boca é ali por onde, né, próximo de onde vai entrar a comida. O próprio reflexo de engolir. Se você tem um alimento na boca, o seu reflexo é de engolir, de fazer, né, todo esse movimento muscular da traqueia, todos os órgãos, né, que estão aqui na garganta, de trazer a comida, né, para dentro. Uma vez que tem um objeto aqui, o corpo tem esse movimento. Também um reflexo importante para a alimentação, né? O reflexo de espirrar. Se você tem uma irritação nas vias nasais, então não, até brincadeira, se bom uma pena aqui no nariz da pessoa, ou tem uma poeirinha, uma coisa assim, a pessoa tem um reflexo de espirrar. Para que vocês acham que existe esse reflexo? Para expelir alguma coisa que tiver entrado no nariz? Exatamente, para expelir alguma coisa. Imagina que você está lá na selva e vem, né, um insetinho aqui e começa, né, a caminhar perto do seu nariz. Antes você espirrar e o inseto ir embora do que você ter o risco de engolir, né, ou de aspirar esse inseto. Então, qualquer coisa que está nas suas vias nasais, a gente tem esse reflexo de espirrar. Um outro reflexo, né, reflexo de Moro. Quando a gente ouve algum barulho súbito e alto, que remete, né, à perda de apoio, a gente abre os braços e as pernas simetricamente, assim. Abre, tipo, de repente. Isso o bebezinho faz, né? A gente, na verdade, depois que vai ficando adulta, a gente perde um pouco. Mas vocês já repararam que quando uma pessoa se assusta, ela geralmente faz isso, né? Ela abre o braço e a perna. Esse é... A gente pode tentar entender que em algum momento da evolução foi importante que a gente, né, se agarrasse em alguma coisa, né? Então, se você está em cima de uma árvore, num lugar que você, né, possa se assustar e cair, se você abre o braço e a perna, você tem mais chance de conseguir se agarrar em alguma coisa, né, e não cair. Por isso que é a questão da perda de apoio, que esse reflexo responde. O reflexo de Babinski, você tem cócegas no meio da sola dos pés. Se você faz cócegas na sola do pé de alguém, a tendência é abrir e encolher os dedos. O bebezinho pequeno, recém-nascido, faz isso já. E a gente às vezes mantém esse reflexo, às vezes não. Alguns reflexos ao longo do tempo, eles vão meio que perdendo a serventia, né? E a gente acaba não usando mais e acaba perdendo. Mas algumas pessoas ainda conseguem ter isso. Se tiver uma cócega no pé, abrir e depois encolher os dedos do pé. Né? Assim como o de agarrar o dedo. Se você faz cócega na sola do pé, só que mais próximo dos dedos, tende, né, a pessoa a curvar os dedos em torno de um objeto. Isso tanto os dedos do pé quanto da mão. Ele tende a curvar em torno do objeto. Isso também foi um reflexo importante para a gente poder subir, né, em árvores, escalar, a gente precisa se agarrar nas coisas, né? Então, se alguma coisa está tocando o nosso pé ou nossa mão, a gente tende, né, a fechar os dedos para poder ficar de pezinho ali naquele lugar. A palma da mão, né? Se algum objeto é colocado na mão, esse reflexo chama apreensão palmar, né? O recém-nascido, você pega, ele agarra o objeto, você tende a fechar. Esse a gente vai perdendo com o tempo, mas o bebê recém-nascido, se você colocar, ele fecha, sempre fecha, né? Para se agarrar a alguma coisa. Reflexo de nadar. Você coloca o bebê na horizontal, segurando ele pelo abdômen, né? Ops.
ele começa a fazer movimentos, né, de natação coordenados. Isso, quando eu tiver minha filha, eu vou mostrar para vocês como que é. Isso a gente vai perdendo depois de um tempo. Isso, né, tanto que as pessoas não conseguem segurar depois um adulto pelo abdômen, quanto a gente, às vezes, acaba, né, tem gente que não sabe nadar, não tem mais esse reflexo de natação, a gente vai perdendo com o tempo se a gente não treinar. O reflexo de caminhar, se você segura o bebê na vertical, com os pés tocando de leve, alguma superfície plana, ele faz o movimento da perninha. Então, isso é uma coisa que ele também já nasce sabendo, né? Um reflexo que tem a ver, né, com a movimentação, com você caminhar. E isso é importante na evolução, porque se você consegue, né, caminhar, você consegue se locomover, você consegue ir atrás de comida, atrás de alimento, atrás de um lugar para você ficar seguro. Então, todos esses reflexos, como eu falei, não são aprendidos, a gente já nasce sabendo, e são, né, herança biológica nossa. Acho que a grande parte, ou se não todos, os outros primatas também têm, não é só o ser humano, e servem para que a gente possa sobreviver. Todos eles tiveram alguma função para a nossa sobrevivência e por isso foram selecionados. Tem perguntas aqui? Alguém estava falando do que eu tinha perguntado, sobre a questão de estímulo sexual. Também é uma resposta reflexa. Se você, né, vê algo, né, que remete à sexualidade, pode ser uma pessoa nua, pode ser uma pessoa, né, não sei se você se atrai por homens, não um homem com uma ereção, algo assim, tende você a ter a resposta sexual. E a resposta, ela também é não condicionada, né? Por exemplo, né, a mulher ficar com a vagina lubrificada, né, o homem ter a ereção, isso tem a ver com o estímulo. E às vezes a gente acaba sentindo, né, esse estímulo, não quando a gente vê alguma coisa de fato, né, que sexual. Não é uma situação sexual, mas é uma coisa que remete àquilo. Né, o que tem a ver com muito o que a gente chama de fantasias, né? Tipo, nossa, tem fantasia, sei lá, com qualquer coisa que seja, com, não sei, jogar leite na pessoa, sei lá, em algum momento da sua história de vida, você associou leite com sexo e pronto, né? Você vê leite, você já fica, né, excitado. Isso pode acontecer também. Tem um vídeo que eu não sei se eu trouxe hoje, que ele fala disso, ele mostra alguns reflexos. Mas se vocês puderem ver, vou ver se dá tempo eu passo no final da aula, senão não. Na internet vocês conseguem colocar, vocês colocarem reflexo recém-nascido, vocês conseguem ver a imagem de todos esses reflexos acontecendo. E quem nunca teve contato com criança, né, ou não tem criança pequena em casa, às vezes nunca viu esses reflexos acontecerem. E alguns são realmente muito incríveis, assim. Alguns reflexos a gente precisa também de ter uma musculatura já um pouco mais desenvolvida. Então, o reflexo, por exemplo, de caminhar, talvez o recém-nascido, tipo, de um dia você não vai ver, mas passou um tempinho, ele consegue ter um pouco mais de tônus, aí você vai ver isso acontecer. O que não quer dizer que ele aprendeu. A gente nasceu e só precisa do tônus um pouco mais fortalecido para conseguir realizar. Ok, ainda temos de falar mais um pouquinho ainda. A gente tem um conceito importante, pensando nessa questão do pareamento, né, e do condicionamento, que é a contiguidade. O que é a contiguidade? É quando a gente tem a ocorrência simultânea ou quase simultânea dos eventos. Então, o que é uma coisa que aconteceu contiguamente na questão do cachorro? A apresentação da comida e a apresentação do som. Isso aconteceu simultaneamente ou quase simultaneamente. Então, foi uma coisa que, né, houve uma contiguidade na apresentação desses dois fenômenos. Para o comportamento mudar, ou seja, para que ocorra a aprendizagem, é suficiente que dois eventos estejam associados. Algumas vezes, somente uma vez, você fez uma vez e já é condicionado. Outras vezes você precisa fazer com frequência. Né? No caso do cachorro, ele fez em algumas repetições para o cachorro, né, fazer essa associação. E aqui a gente tem diferentes tipos de contiguidade, né? Pode acontecer de você... o CS é a campainha, né? Que é o Conditioned Stimulus, acho que tem em inglês aqui. E a comida é o Unconditioned Stimulus, né? O estímulo incondicionado. Então, você pode, por exemplo, apresentar a campainha, ligar ela um pouco antes, apresentar a comida, depois desligar a campainha. Você pode apresentar a campainha, desligar a campainha, depois apresentar a comida. Você pode apresentar as duas imediatamente juntas, campainha e comida, depois tira a campainha e tira a comida. Ou você pode fazer invertido, você apresenta a comida e depois a campainha. São diferentes formas de você apresentar, né, de você condicionar o animal ou a pessoa. De todas as formas funciona. De todas as formas você vai conseguir fazer essa associação.
E beleza, uma vez que o comportamento tá condicionado, né? O cachorro tá salivando quando aparece a campainha, será que ele fica assim pra sempre? Sempre que ele ouvir a campainha, ele vai salivar? Não necessariamente. Existe um procedimento chamado extinção. Sempre que você tem uma resposta condicionada, no caso, a resposta de salivação diante da campainha, você pode eliminar por meio da extinção, que é você apresentar a campainha repetidamente sem a comida. Se você começar a apresentar a campainha sozinha, sem a comida, vai chegar uma hora em que o cachorro vai entender que a comida não vai vir junto com a campainha. E aí ele para de salivar diante da apresentação da campainha. Então você vai colocar em extinção aquele comportamento que você tinha condicionado. Tá? Tudo isso que está em negrito, gente, extinção, aqui contiguidade, associados, né, condicionamento, tudo isso são termos técnicos, né? Os termos que a gente usa na explicação do comportamento, que são termos muito importantes, que vocês vão continuar usando isso na faculdade até o final. Tá? Depois dessa disciplina minha, vocês vão aprender novamente, né, princípios do behaviorismo de uma forma um pouco mais aprofundada. Então, isso aqui é o básico do básico, começando, né, isso aqui é o beabá, é o abecedário do behaviorismo. Depois vocês vão aprender com mais profundidade e esses termos você já tem que saber o que é, tá? Pelo menos a definição do que é cada um. Professora, Diga. mas ele não pode perder essa salivação com os estímulos com o tempo, só pela extinção? Então, pode, mas aí você tem que não apresentar mais a comida. Vê? Deixa eu voltar lá. Se você sempre apresentar a campainha junto com a comida, você tá reforçando esse comportamento. Ele sempre vai ser Não, mas eu digo assim, por exemplo, acabou o experimento, eu parei de fazer experimento com ele e eu não faço mais essa sequência de tocar a campainha e apresentar comida. Uhum. Daqui, por exemplo, alguns meses, se ele ouviu a campainha, ele vai salivar do mesmo jeito? Depende. Se for bastante tempo, aí assim, eu não sei dizer quanto tempo, porque vai depender de como esse comportamento, quanto tempo ele foi reforçado. Não tem uma resposta exata para isso, né? Mas vamos supor que o cachorro ficou lá, sei lá, tipo, 3 anos participando do experimento. Não basta você, né, deixar ele às vezes 1 ano fora e ele vai já esquecer aquilo, né? Por isso que a forma mais fácil de você colocar em extinção é você apresentar a campainha sem o estímulo. Aí sim, você garante a extinção. O que acontece nessa coisa do esquecer, né, do ele não salivar mais, é que às vezes, né, sem você ter feito o experimento, sem querer, ele vai ter contato com essa campainha em situações naturais, né? Sei lá, tá andando na rua e ouve, né, um sino da igreja. Então ele ouviu a campainha e não teve comida. Então, sem querer, você tá fazendo a extinção. Isso pode acontecer. De uma forma não intencional, você colocar o comportamento em extinção. Mas da forma, né, experimental, da forma intencional, seria assim, você apresentar o estímulo e não apresentar a comida. Ah, tá bom, obrigada. Você já viu o cachorro que às vezes ele ataca um tipo específico de pessoa? Já. Carteiro. Às vezes, sei lá, nossa, passa um tempão sem o carteiro aparecer. Não, carteiro aparece sempre, mas sei lá, às vezes ele tem alguma coisa. Uma pessoa com pau. A pessoa, ele pode ter ficado anos, né, sem... Vamos porque ele foi agredido quando ele era criança. Ele era filhote. Ele passa anos sem ver uma pessoa com pau. E mesmo assim, ele, sei lá, fica ressabiado. Ele rosna, ele avança. Porque isso vai remeter a uma aprendizagem anterior. Então é mais difícil você eliminar o comportamento apenas por esse esquecimento, né? Como a gente viu em teoria sobre memória, existe sim, né? A curva de Ebbinghaus lá que a gente viu, ela vai diminuindo com o tempo. Mas a forma mais fácil de você fazer isso é você apresentar o estímulo sem apresentar o condicionamento. No caso desse que eu falei, do exemplo do cachorro que rosna quando acontece de alguém aparecer com um porrete. Você precisa apresentar o porrete para ele várias vezes em que ele não se sinta ameaçado, que não tenha uma agressão, e aí talvez ele perca esse comportamento de rosnar, por exemplo. Só que o comportamento de rosnar, como eu falei, é igual ao exemplo dele sentar. É um comportamento que ele tem controle, é um comportamento que ele